a guerra fiscal no ICMS. E para falar sobre a base de cálculo do ICMS nas transferências interestaduais, o professor da UFMG e procurador do Estado de Minas Gerais, Onofre Alves Batista Júnior. Então eu vou falar dali de trás da madeira, mesmo que um pouquinho de longe. Eu vou contar com a proteção do tablado aqui, então, para poder manifestar. Mas até a intenção não vai uma discordância tão frontal com uma série de coisas que foram ditas, não. Eu ando muito preocupado com a questão do capitalzinho, do capitalzão. Na hora que você fala o cidadão, o contribuinte que não sabe e tal. E a gente vinha discutindo muito isso, né? Às vezes a gente tratar o capitalzinho como se fosse tratar o capitalzão poderoso, internacional e tal, é uma distinção enorme, né? E eu ando muito preocupado com isso. Sabe, que tratamento adequado deve se dar para cada uma dessas situações. Mas talvez eu fique mais preocupado com uma outra coisa, sabe? Eu ando muito preocupado com o direito tributário. Eu acho que a gente está brigando com cada curvinha, cada detalhinho, porque a alíquota está ali, a vírgula está ali, não é? Vai ver que é o ciclo de 40 anos, né? O Moisés desce para a tábua dos 10 mandamentos, faz uma lei lá, de repente fizeram, não esperaram 40 dias, já se rebelaram, fizeram um novo Deus lá. E eu fico com muito medo disso, porque nós não temos nenhum Deus para nos amparar, é só uma construção racional. Nós temos diálogos que nós travamos, uma discussão racional para resolver uma série de problemas, não temos nenhum dogma para nos apegar. Né? E eu acho que cada vez mais o direito tributário está sem rumo, ele está perdido nas suas filigranas, nas suas discussões sobre a base de cálculo alíquoto, detalhe, apropria, não apropria. Um dia desse um procurador me falou assustado, assim, falou assim: o STJ vai destruir o ICMS. Né? Quando aconteceu a transferência de estabelecimento de lá, falou assim: vai destruir o ICMS, a lógica federativa do ICMS, como agora que fica inviável. Ou seja, vai acabar destruindo mesmo, nós vamos destruir mesmo. E a discussão vai até mais além. Na hora que a gente fala assim, olha, democracia pressupõe a descentralização do poder aos estados. Por outro lado, hoje nós enfrentamos um problema adicional, que é exatamente a captura pelo capital internacional da esfera governamental. E isso é fato, é fato. E é fato no mundo inteiro. Não é? Nós temos um modelo tributário. Eu vou voltar a insistir no ponto, que eu ando insistindo muito dessa maneira. Eu acho que às vezes eu estou ficando chato com essa discussão já. Mas eu digo o seguinte: nós vivemos num modelo de Estado tributário, onde as receitas são tributos. Agradando ou não, trata-se de um Estado que cobra e precisa cobrar tributos, porque ele não é dono dos meios. Então ele tributa de cá, presta serviços de cá. O financeiro e o tributário é um jogo mais ou menos assim. Você tributa de cá, espera-se que tribute bem, tribute segundo a capacidade contributiva e preste serviços de cá. Lógica financeira, um orçamento onde o legitimado democrático vai escolher onde gastar cada tostão. São escolhas democraticamente levadas a cabo nos parlamentos. Então nós temos um orçamento de cá. Aí eu volto para a fala chata do Wolff, né? É um Estado tributário distribuidor. Na verdade, ele tributa de cá, deve ser justo de cá, e presta serviços de cá. Então ele existe retirando riqueza e prestando serviço. Em tese, a quem deles necessite. Talvez fique bom assim esse modelo, acometido por várias doenças. De cá, uma doença grave, se não for bem tributada a capacidade contributiva, o modelo dissolve-se. De cá, se houver corrupção, nepotismo, orçamentos para atender parentes, orçamentos para atender redutos eleitorais, o modelo dissolve. Não é? Então, essa realidade nós temos. A sonegação destrói, da mesma forma que a tributação nefasta
que não incide sobre a capacidade locomotiva, destrói o modelo, mas é bem verdade que somos treinados a não ligar para a sonegação, embora para a corrupção, para as doenças do lado de cá, nós atentamos com muita cautela. Então, algumas correções precisam ser feitas no modelo, senão o modelo não vai funcionar, vai explodir, não é? Agora, mais importante do que isso, um dia desses estávamos discutindo o seguinte: mas a taxa, a carga tributária brasileira é 37, como não sei o que, a outra é 34, os Estados Unidos é... Daí, o que interessa nisso? Qual é o problema disso? Depende do modelo de Estado que foi desenhado. Obviamente, depende do papel que se deu ao Estado a desempenhar. O Osso tem razão numa coisa que ele diz o seguinte: ele fala, o Estado social, esse modelo criado de Estado social, ele fez uma coisa fantástica. Descobriu-se no fim do século XX, no início do século XX, de que capital e trabalho eram capazes de protagonizar um duelo destrutivo, capaz de levar a guerras mundiais. Aí entrou o Estado no meio, ele entra com o modelo distribuidor no meio, do duelo capital e trabalho, e fala assim: trabalho, você briga comigo. Então o trabalhador protesta contra o Estado. Você não me deu saúde, você não me deu educação, você não me dá condições. O capital de cá fala assim: Estado, parou, você está tributando demais. O Estado gemiu, o Estado paredão, que entrou no meio do duelo capital e trabalho e lá se mantém, ele é um Estado que enfrenta a crítica de cá, enfrenta a crítica de lá, mas o modelo é tributário, distribuidor, agradando ou não. O conflito no direito tributário é inerente ao modelo, inevitável. Nesse confronto é inevitável o conflito, inevitável, mas o problema a modernidade trouxe, a globalização trouxe. O capital, o grande capital internacional ganhou asas, se liquefez. Hoje ele migra em busca de lucros, ele busca redutos mais lucrativos. Aqui não tem ninguém de tênis. Se tivesse, eu garanto que era Nike made in Malásia ou made in Singapura. O terno deve ser, vocês estão achando que brasileiro? Não, às vezes foi feito em algum desses lugares. O capital hoje ele preocupa menos com buscar a infraestrutura, o grande capital, do que buscar condições para que ele tenha maior lucratividade, seja lá como for. E a grande postura dos estados hoje é se colocar de pires na mão, pedindo: capital, vem capital, eu preciso dar emprego para o meu povinho, eu preciso garantir o lado de cá. E assim os estados estão, seja na Europa, seja no Brasil. Agora, entre os estados membros, a luta é a mesma. Eu vou para Pernambuco ou eu fico em Minas? Eu vou abrir uma fábrica de tablet, onde será? Quem me dá melhor condição, quem dá mais? As barganhas são feitas pelo fato do capital ter sido efeito. Esse fenômeno mundial, ele acontece. Ele colocou o duelo de uma forma muito curiosa, porque hoje não se garante condições de trabalho, se fala em relativizar salários, em relativizar regime de empregos, ou seja, tudo possível para que o trabalho, todas as conquistas sonhadas, né, se dissolvem, porque esse equilíbrio, esse pacto feito, ele perdeu esse equilíbrio. Nós estamos atrás de um novo pacto, e isso é a guerra fiscal, isso é o retrato da guerra fiscal. A Europa, curiosamente, acontecem coisas muito interessantes, né? Mas a filha, o francês, teve a avó estuprada pelo soldado alemão, mas se une à Alemanha para fazer uma nova comunidade capaz de fazer frente ao grande momento do mega capitalismo. A Europa
tenta se manter, mesmo com os conflitos históricos. Está na memória atávica deles lá o conflito, mas eles preferem se unir. E no caso brasileiro, a União assiste impassível, porque quer o IVA federal. Será que nós vamos centralizar mais isso? Ou será que nós teremos de disciplinar o como faz? Como se darão as deliberações? Vamos falar, unanimidade é burra. Não, unanimidade é burra, mas isso não tem a menor dúvida. Mas quem disse? O Errol fez uma demonstração matemática de que a democracia é impossível da seguinte forma. Olha só, Eduardo, nós três estamos aqui. Eu sou o mais pobre dos três, né? Então podemos deliberar democraticamente na divisão do bolo, que o Maneira fique com metade, com você com metade e eu com nada, e por maioria vocês ganharam. Quem disse que essa deliberação assim funciona? Matematicamente foi provado que não. Nós precisamos de uma união que com menos gana por recursos, não é? Discipline mais, dê condições melhores para o Estado enfrentar essa modernidade líquida e que seja mais democrática por outro lado. Na verdade, é um jogo de descentralizar e centralizar. A verdade é o que descentralizar e o que centralizar. Eu não acredito que o viés tributário seja um viés para se conceder benefícios. Use o mecanismo financeiro. Faça o outro jogo, mas não destrua a lógica do ICMS, que não suporta mais julgamentos amalucados para lá ou para cá. Olha, o mesmo discurso que eu faço aqui, eu faço com confiança. Estou aqui com o meu amigo lá, que escreveu sobre confiança e me deleitei, né, com o trabalho. Mas vejam só, da mesma forma, o Estado também se torna, por vezes, um Estado traidor. Ou seja, essa lógica conflituosa não suporta mais, o direito tributário não está dando conta. Ou pensamos uma nova realidade e um novo sistema. Por que a União quer tudo? Ela quer tudo por uma razão muito simples. Ela tem quase 35% de receitas não vinculadas a nada. Estou falando não é desvincular a receita, não. A receita não tem rótulo. O Estado, todo o dinheiro tem rótulo. Ele não tem escolhas quase onde ele vai gastar, não é? Em compensação, ela fala assim: governador, vem cá, governador, se você for bonzinho, eu vou te dar um metrô de presente. Então, praticamos pelo viés tributário uma ditadura. Voltamos por esse viés ao velho esquema centrípeto. Por isso eu digo que esse ICMS não pode ser nacional. Mas outras ações deveriam ter a União. Você quer ver uma coisa? Quando você me diz assim: olha, o Supremo e o STJ legitimaram a guerra. Legitimaram. Quer ver? Transferência de estabelecimento do mesmo titular. Ela contraria uma lógica federativa. Eu não vou entrar nessa discussão de dizer que sim, que não, que deve, que não deve. Afinal de contas, teríamos que normatizar para corrigir o mecanismo. Ah, mas tem uma situação assim que você... Então vamos corrigir essa situação. Mas vamos estabelecer uma regra que funcione. E não é difícil estabelecer uma regra que funcione. Não é difícil. Você vê a base de cálculo dada na 8796. Ela fala: na saída para estabelecimento em outro titular, a base de cálculo será a entrada mais recente, custo e valor corrente do mercado atacadista. 3 situações. Por quê? Para ficar bonitinho, ter 3 hipóteses? Por que não? Cada uma tem a sua lógica. O que não pode é, por exemplo, Minas Gerais ficar com um buraco e aí o Espírito Santo dá um benefício. Aí manda o minério para o Espírito Santo, então vai 0 a 0. Por quê? Produção mineral não dá crédito. Aí manda tudo para o Espírito Santo. Aí lá incide. Minas fica com um buraco. Primeiro foi Lei Candir que nada compensa. E aí Minas herdou o buraco, porque vai tudo para exportação. Depois a transferência de estabelecimento titular. Minas herda o buraco, oferece segurança, dá escola para o operário lá, e não fica com nada. Aqui a lógica é óbvia. A entrada mais recente de mercadoria quando se tratar de comércio. O comércio tem entrada mais recente. O segundo, o custo de mercadoria produzida, atividade industrial, por óbvio.
Porque a indústria gasta muito com insumos. E o terceiro, que é o preço corrente no mercado atacadista, é porque a lógica dos dois primeiros não seria possível. Porque a exploração mineral, como é sabido e consabido, ela não gasta insumo, não gasta nada, ela cava um buraco, arranca um buraco e manda um trem para fora. Então essa é a terceira hipótese, por óbvio. Não é? E pela situação lógica, que deveria se enquadrar aqui, mas nós íamos gastar, estamos gastando tanta discussão em STJ, parecer lá, filigrama para cá, mas acontece que o valor dele, o direito tributário está prestes a explodir, de joelhos, sem solução para o seu próprio problema, quando o problema é muito maior, muito mais grave do que ele se apresenta. Então, nesse sentido, eu agradeço a paciência de vocês por terem me ouvido.